Chiquinho Scarpa sempre foi sinônimo de luxo, extravagância e mistério. O homem que já enterrou um carro de luxo no quintal de sua mansão, dizendo que queria usá-lo na próxima vida. Agora é notícia por algo que ninguém imaginava: dívidas, processos e o risco real de perder o que restou de sua fortuna. A figura do conde sorridente, rodeado de champanhe francesa e colunas sociais, parece ter sido engolida por uma realidade cruel. A de um homem que viveu cercado de brilho, mas que hoje enfrenta a sombra da falência. Antes de seguir, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está assistindo. Você ainda lembrava do conde mais famoso do Brasil? Ou só agora descobriu que aquele homem elegante das festas da elite paulista está sendo cobrado na justiça por mais de R$ 200 mil em dívidas médicas? A história de Chiquinho Scarpa é o retrato de um Brasil que ama títulos, sobrenomes e aparências. Filho de uma das famílias mais tradicionais do país, ele nasceu envolto em ouro, mas cresceu cercado de expectativa. O avô, Nicolau Scarpa, veio da Itália e ajudou a fundar impérios como a cervejaria Caracu e empresas ligadas ao grupo Votorantim. Já o pai, Francisco Scarpa, multiplicou os negócios, comprou fazendas, usinas e ergueu uma fortuna que parecia interminável. Mas enquanto os patriarcas trabalhavam com números e contratos, Chiquinho se especializou em outro tipo de investimento: a imagem. E foi essa aposta que, décadas depois, custaria caro. Nos anos 80 e 90, seu nome era sinônimo de glamour. As colunas sociais se alimentavam das suas festas, dos jantares com nobres europeus e dos detalhes extravagantes de um homem que se autoproclamava conde. Um título sem linhagem oficial, mas que ninguém ousava contestar. Era o tempo das aparências absolutas, das revistas de luxo e da elite que acreditava que dinheiro bastava para ser eterno. Chiquinho encarnava essa era como poucos. Seu terno impecável, os gestos refinados e as frases provocativas transformaram-no em personagem. Mas o personagem acabou engolindo o homem. Quantos vivem isso hoje, fingindo estabilidade enquanto a conta emocional e financeira estoura silenciosamente? O que quase ninguém sabia é que a fortuna Scarpa já começava a se fragmentar por dentro. Disputas familiares, heranças complicadas e uma sucessão de maus investimentos começaram a corroer a base de um império construído há quase um século. Enquanto a alta sociedade ainda o aplaudia, os números já não fechavam. O conde vivia de aparências, alimentando a ilusão de que o sobrenome bastava. E foi exatamente isso que o condenou: acreditar que ser visto era mais importante do que ser sólido. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim, vendendo status enquanto perdem a própria estrutura? Mesmo diante das dificuldades, Chiquinho nunca perdeu o hábito de teatralizar a vida. O famoso episódio do carro enterrado, um Bentley de mais de R$ 1 milhão, foi um golpe de mestre em autopromoção. Ele dizia que queria ser enterrado com o carro, como os faraós, para continuar elegante após a morte. A mídia explodiu, as críticas vieram, e só depois ele revelou que tudo era uma campanha de conscientização sobre doação de órgãos. Um espetáculo montado para provocar o país inteiro. Mas olhando hoje, a cena parece um presságio. O homem que simulou um enterro acabou anos depois enterrado em dívidas. Atualmente, o outrora poderoso Chiquinho enfrenta uma enxurrada de ações judiciais. A mais recente condenação exige o pagamento de 210 mil a médicos que o atenderam. Ele alega que o plano de saúde deveria cobrir os custos, mas a justiça foi clara: ele precisa pagar. O conde, que um dia colecionou joias e automóveis, agora coleciona processos. E o mais trágico é o silêncio dos que antes o bajulavam. Nenhum dos amigos de colunas sociais aparece para defendê-lo, e as festas nas mansões deram lugar a corredores de tribunais. É curioso, o mundo que aplaudia o luxo raramente se compadece da ruína. Mas talvez o que mais intriga seja o contraste entre o homem e o mito. Chiquinho sempre foi visto como alguém excêntrico, quase caricatural. Mas por trás das excentricidades havia algo mais profundo: o medo de desaparecer. Cada aparição,
Cada entrevista, cada frase provocativa era uma tentativa de permanecer relevante em um país que esquece rápido. E agora, no silêncio das manchetes, ele enfrenta justamente o que mais temia: o esquecimento. O que é mais cruel? Perder o dinheiro ou perder o público? Ser julgado por dívidas ou por ter vivido de aparências? Essa é a ferida invisível da elite brasileira: a dependência da admiração. O destino de Chiquinho Scarpa hoje é o retrato de uma ironia. O homem que se vangloriava de nunca ter trabalhado está lutando para manter o próprio nome limpo. O conde que pregava elegância virou sinônimo de decadência. E, no entanto, há algo fascinante nisso: ele continua sendo notícia. Porque, no fundo, o Brasil ama ver o luxo ruir. Ama quando o castelo desaba e o príncipe vira homem comum. Talvez seja essa a verdadeira tragédia de Chiquinho, não a falência financeira, mas o fim de uma fantasia coletiva sobre poder e status. A história da família Scarpa começa muito antes de Chiquinho aprender a sorrir para as câmeras. O nome Scarpa chegou ao Brasil no início do século XX, quando Nicolau Scarpa, um imigrante italiano ambicioso, desembarcou em São Paulo em busca de oportunidades. Ele não veio com títulos de nobreza, mas com uma capacidade rara: transformar trabalho em fortuna. Em poucas décadas, Nicolau ajudou a fundar a cervejaria Caracu e criou laços com empresários que mais tarde se tornariam gigantes do grupo Votorantim. Foi o ponto de partida de um império familiar. Um império que parecia blindado contra o tempo, mas que um dia viraria maldição para seus herdeiros. Enquanto o patriarca acumulava terras, fazendas e indústrias, o filho, Francisco Scarpa, refinava o estilo e ampliava o poder da família. Ele construiu uma rede de influência que atravessava bancos, política e alta sociedade. A mansão dos Scarpa, no Jardim Europa, virou símbolo de prestígio. Lá desfilavam ministros, artistas e até príncipes. Era o tipo de poder silencioso que o dinheiro compra, aquele que não precisa ser anunciado. Mas, com o passar dos anos, a estrutura sólida começou a se enfraquecer. Nicolau e Francisco sabiam criar riqueza, mas talvez não soubessem repassar responsabilidade. E foi aí que a herança começou a se tornar peso. Chiquinho cresceu cercado de luxo, mas também de solidão. O mundo o via como um príncipe moderno, educado, refinado, acostumado a tapetes vermelhos, mas dentro da própria família era o herdeiro excêntrico, o que gostava de chamar atenção mais do que administrar negócios. Desde cedo, preferiu o brilho das festas ao tédio dos escritórios. E quando a fortuna começou a se fragmentar, ele seguiu acreditando que o sobrenome bastava para manter tudo de pé. Mas dinheiro sem gestão é areia nas mãos. Quantos herdeiros ricos você já viu perder tudo por acreditar que o passado garantiria o futuro? A década de 80 foi o auge da era Scarpa. Chiquinho se tornava presença constante nas colunas sociais, fotografado em jantares de gala, festas no exterior e desfiles de moda. Seu nome se misturava com o de famílias como Matarazzo e Klabin. Ele representava a última geração de uma elite que vivia de sobrenome. Mas o mundo estava mudando. Enquanto o Brasil enfrentava crises econômicas, planos e recessões, o conde continuava vivendo como se o tempo não passasse. E quando o mercado virou, ele não percebeu. Era difícil enxergar a realidade quando o espelho refletia apenas aplausos. A fortuna herdada começou a encolher silenciosamente. Parte foi diluída em impostos, outra parte em heranças contestadas, e o resto se perdeu em investimentos ruins. Havia boatos de que imóveis foram vendidos abaixo do valor e que antigos amigos se afastaram quando perceberam que o glamour já não sustentava as contas. Ainda assim, Chiquinho mantinha a imagem, o sorriso de quem parecia intocável. Esse é o veneno da vaidade, quando o orgulho impede a lucidez. E no caso dele, a vaidade não era só estética, era uma forma de sobrevivência. Enquanto os negócios da família sumiam, Chiquinho se tornava cada vez mais um personagem da própria história. Em entrevistas, falava sobre a vida boa, sobre não precisar trabalhar e sobre o prazer de viver cercado de luxo. O público assistia,
entre fascínio e irritação. Uns o viam como um símbolo de requinte, outros como o retrato da alienação de uma elite que ignorava o Brasil real. E talvez os dois estivessem certos, porque no fundo, o conde sempre soube que seu poder estava na imagem, não no dinheiro. E imagem, quando não alimentada, morre rápido. As rachaduras internas da herança começaram a doer. Brigas familiares, processos discretos e a falta de sucessores diretos fizeram a fortuna Scarpa se pulverizar. Alguns imóveis icônicos foram vendidos, obras de arte desapareceram dos salões e as fazendas que um dia sustentaram o nome foram loteadas. O sobrenome continuava valendo socialmente, mas financeiramente já não sustentava o luxo. E foi nesse vácuo que Chiquinho começou a se tornar uma caricatura. Um homem preso entre o passado glorioso e o presente sem brilho. Quantas famílias brasileiras não vivem o mesmo? Herdeiros presos à sombra de avós que entenderam de trabalho, mas nunca ensinaram a recomeçar. Ainda assim, é impossível negar o carisma do conde. Ele transformou a decadência em espetáculo. Mesmo endividado, ainda falava com elegância. Ainda se vestia com ternos impecáveis. Ainda fazia questão de manter a postura de quem não perde a classe nem diante do colapso. É quase trágico e poético ao mesmo tempo, porque o homem que nasceu para ser símbolo de luxo acabou se tornando símbolo de resistência à realidade. Ele não queria admitir a ruína. Queria continuar sendo Chiquinho Scarpa, o nome que abria portas, mesmo que as portas já não levassem a lugar nenhum. O que mais chama a atenção é o contraste entre o império que construiu sua origem e o homem que representa seu fim. A família Scarpa é o retrato de um Brasil onde herança e poder sempre andaram juntos e onde a riqueza herdada raramente sobrevive à terceira geração. Nicolau criou, Francisco multiplicou e Chiquinho consumiu. É a velha história do luxo que não resiste à vaidade. Mas será que essa ruína é apenas pessoal? Ou é também o sinal de um país que nunca aprendeu a administrar o que tem? Chiquinho Scarpa não é apenas um homem endividado, é um símbolo cultural. O herdeiro que transformou o privilégio em espetáculo e o sobrenome em performance. Sua herança maldita não está nas dívidas que acumula, mas no que ela representa. O fim de uma era em que bastava nascer rico para ser alguém. E talvez o verdadeiro escândalo não seja a falência, mas a revelação de que por trás de cada sobrenome poderoso existe sempre um segredo que ninguém quer contar. O tempo não tem piedade dos que vivem de aparência. E Chiquinho Scarpa é a prova viva disso. O homem que já foi sinônimo de elegância, símbolo da elite paulistana e figura obrigatória nos salões da alta sociedade, hoje enfrenta um inimigo que nem o dinheiro conseguiu silenciar: a realidade. Os jornais que um dia estampavam seus sorrisos agora publicam suas dívidas. A justiça que antes o servia com tapete vermelho, agora o chama a prestar contas. O conde virou réu e o luxo finalmente cobrou a fatura. Recentemente, Chiquinho foi condenado a pagar mais de R$ 200 mil a médicos que o atenderam. A dívida, segundo ele, deveria ser quitada pelo plano de saúde. Mas o tribunal foi claro, o responsável é ele. O mesmo homem que já desembolsava pequenas fortunas em festas e carros importados, hoje luta para não ver o nome manchado por inadimplência. É o contraste mais cruel que o destino poderia desenhar. O homem que gastava em champanhe o que hoje deve em honorários. Quantas pessoas você conhece que viveram acima do que podiam, acreditando que o prestígio seria eterno? O caso se espalhou rápido. O público, curioso, voltou a pronunciar um nome que há anos estava esquecido. Chiquinho Scarpa, diziam as manchetes, como se o passado voltasse para cobrar não só as dívidas financeiras, mas também as morais. E o mais curioso é como o país reagiu. Parte das pessoas zombou, dizendo que era o preço da vaidade. Outra parte demonstrou compaixão, lembrando que o mesmo homem já enfrentou doenças, depressão e solidão. É aqui que a história ganha contornos humanos. Por trás do riso fácil, sempre houve um homem em busca de amor, aprovação e pertencimento. E talvez seja isso o mais trágico.
Ele tentou comprar com luxo o que o afeto nunca vendeu. Os últimos anos de Chiquinho foram marcados por uma rotina discreta, quase melancólica. As festas sumiram, as manchetes se calaram e os convites desapareceram. Amigos da alta sociedade, outrora fiéis, simplesmente evaporaram. Os mesmos que se aproximavam por status agora se afastam por conveniência. E quem viveu de aplausos sente na pele o silêncio do esquecimento. No fundo, é uma lei cruel. Quanto mais alto o pedestal, mais dolorosa é a queda. E Chiquinho caiu de um patamar que poucos alcançaram, o da idolatria social. Mas há algo profundamente simbólico nisso. O Brasil sempre teve fascínio por ver o poderoso cair. O mesmo país que o aplaudia por enterrar um carro caro, agora o julga por enterrar o próprio nome em dívidas. A ironia é brutal. Aquele gesto teatral, o enterro do Bentley, que um dia foi interpretado como futilidade, hoje parece uma premonição. Ele dizia que queria levar o luxo para o outro lado. E, de certo modo, levou. Sua imagem ficou eternizada como o retrato de um homem que confundiu riqueza com imortalidade. Há quem diga que o conde ainda vive bem, que mantenha empregados, boa casa e hábitos refinados. Mas o que é viver bem quando o mundo inteiro sabe que a fortuna acabou? O conforto não é mais símbolo de poder, e sim de negação. A aparência se torna uma armadura que ele veste todos os dias, não para impressionar, mas para sobreviver. E talvez seja aí que Chiquinho mostre sua verdadeira força. Ele não desiste da própria narrativa. Mesmo falido, insiste em ser o que sempre foi. O homem que não se permite descer ao nível do comum. É orgulho? É delírio? Ou é apenas medo de encarar o vazio que o luxo escondia? As ações na justiça seguem se acumulando, e cada sentença parece um lembrete cruel de que a herança acabou. Ele tenta recorrer, argumenta, mas o sistema é impiedoso. Sem empresas no nome, sem lucros, sem herdeiros diretos, o império se reduz a uma lembrança, e o conde a um personagem de um passado dourado. Mas ainda há algo que o dinheiro não conseguiu apagar: o fascínio que o público sente por ele. Porque mesmo em decadência, Chiquinho ainda representa algo que o brasileiro entende muito bem: a ilusão de que é possível viver de aparência para sempre. E é nesse ponto que a história ganha outra camada: a crítica. Porque se Chiquinho Scarpa é o símbolo da elite falida, ele também é o espelho de uma geração que se endivida para parecer rica. Quantas pessoas hoje vivem o mesmo teatro em versões menores? Roupas parceladas, viagens financiadas, sorrisos filtrados. A diferença é que o Conde fez isso em escala nacional. Ele transformou o luxo em linguagem e o consumo em identidade. O problema é que o personagem se tornou tão forte que matou o homem real. O público observa, julga e comenta, mas há algo de hipocrisia nisso, porque o Brasil que aponta o dedo é o mesmo que sonha com o mesmo palco. Chiquinho Scarpa virou o que sempre foi: um espelho, um reflexo incômodo de um país que prefere parecer do que ser. A sua ruína não é apenas pessoal, é coletiva. É o retrato de uma sociedade obcecada por status, mas incapaz de lidar com a verdade. No fim, o que resta é o silêncio. O conde que já discursou entre cristais agora se defende entre papéis timbrados. E ainda assim, há poesia nisso. Porque o luxo pode ter acabado, mas o personagem continua. O último conde do Brasil resiste, talvez não por vaidade, mas por instinto. O mesmo instinto que fez seus antepassados construírem impérios. Só que agora, o império é outro, o da memória. O silêncio em torno de Chiquinho Scarpa é ensurdecedor. O homem que um dia foi notícia em cada revista, convidado de honra de cada festa, hoje vive cercado apenas por lembranças. As mesmas paredes que já refletiram risadas e brindes agora guardam o som de uma solidão elegante, quase teatral. É como se ele continuasse encenando o papel de conde, mesmo sem plateia. E, de certo modo, continua, porque o personagem é a última coisa que o tempo não conseguiu lhe tirar. No Brasil, poucos nomes carregaram tanta simbologia. Chiquinho foi o retrato de uma elite que acreditava que dinheiro bastava para ser eterno.
Seu terno sob medida, seu sotaque refinado, seu modo pausado de falar, tudo era calculado para sustentar o mito. Mas o mito envelheceu e o mundo mudou. O glamour dos salões deu lugar ao brilho frio das telas. E o conde, que dominava as colunas sociais, se viu ultrapassado por influenciadores de celular em punho. É a prova viva de que fama sem reinvenção é castelo de areia. Ainda assim, há algo quase comovente em sua teimosia. Mesmo diante das dívidas, das condenações e da falta de relevância, ele segue sustentando uma dignidade antiga, uma espécie de ritual de sobrevivência. Há quem chame de orgulho, outros chamam de negação, mas talvez seja simplesmente identidade. Porque quando se passa a vida inteira sendo alguém, é difícil lembrar quem se é sem o personagem. E Chiquinho Scarpa é o último vestígio de um tempo em que o sobrenome valia mais que o mérito. Seu olhar, antes cheio de vaidade, hoje carrega algo mais profundo. Uma melancolia discreta. A consciência de que o luxo não é escudo contra a solidão. A riqueza, afinal, protege da pobreza, mas nunca da ausência. E ele sabe disso melhor que ninguém. O conde que conquistou palácios descobriu que a verdadeira ruína é emocional. O luxo compra quase tudo, menos quem fica quando o dinheiro acaba. O que resta agora é o símbolo. E talvez seja esse o seu maior legado. Chiquinho Scarpa é o epitáfio de uma era. A última peça de um teatro social que já não existe. Um lembrete de que o poder muda de rosto, mas a vaidade continua a mesma. Hoje, o castelo é digital, os banquetes são virtuais e os aplausos vêm em curtidas. Mas a ilusão é idêntica, a de que o brilho público pode preencher o vazio privado. No fim, talvez Chiquinho não tenha perdido tudo. Talvez tenha ganho algo que poucos ricos conquistam. A verdade. A verdade de que nada é permanente, que até o luxo expira, que até o conde cansa, e, de alguma forma, isso o torna mais humano do que jamais foi. E você, o que acha? Chiquinho Scarpa é vítima do próprio ego? Ou apenas o espelho de um Brasil que finge riqueza, enquanto afunda em vaidade e dívida? Comenta aqui embaixo. Quero saber de qual cidade você está assistindo e o que pensa sobre esse último conde. Herói trágico ou farsa elegante?